Boa noite, graça e paz a todos. Irmãos, que culto maravilhoso. O culto não é para nós, mas nós nos regozijamos porque sentimos a presença de Deus em nosso meio. Amém? Irmãos, o pastor nos convidou para trazer a reflexão, a mensagem, e eu agradeço a Deus pela vida da igreja, porque a igreja, ela outorga ao pastor ter essa prerrogativa de pregar e de também confiar o púlpito da igreja a quem vai trazer a mensagem, a palavra. Isso é um perigo constante, por quê? Porque, às vezes, muitas pessoas não têm tido o cuidado, o temor e o tremor de pregar. Por isso que existe tanta gente por aí pregando asneiras e falando coisas que... E eu agradeço a Deus porque essa igreja outorgou essa missão ao pastor Alexandre e ele tem esse entendimento de nos convidar. Por isso, eu louvo a Deus. E é uma forma de nós sermos fiéis à palavra de Deus, mas sermos fiéis também à igreja. Porque é ela que nos ouve, nos escuta. Porque se vocês não estivessem cá, estaremos falando apenas para as cadeiras. Por isso que eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui à frente. Não é fácil. Eu lembro que o pastor aqui falou sobre como preparar uma mensagem, que a Júlia perguntou a ele como é que ele preparava uma mensagem, parecia que surgia assim, de tanto tempo, e até hoje eu sinto frio na barriga. Eu passei a tarde hoje com embrulho no estômago, de nervoso, e sou pastor desde 2008, quando foi a nossa ordenação. Mas porque quando nós temos o cuidado de estar diante da palavra de Deus, que é o próprio Deus, a gente precisa tremer e ter muito cuidado naquilo que nós iremos passar. E faço das palavras do salmista quando ele diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitas perante a tua face, rocha minha e redentor meu. Oremos. Pai eterno, obrigado, Deus, porque apesar de ser quem somos, tu ainda nos usa. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tira o orgulho dessa humanidade que nós temos e nos faz descer e te buscar para subir cheios de ti, Pai. Fala aos nossos corações essa noite, como tens falado durante toda a semana. E que aquelas pessoas que estejam aqui também, Deus, possa ser tocado pelo teu Espírito Santo. E possa não apenas ouvir o som da minha voz, mas ouvir o som do Espírito, ó Deus. Que pode vir em tom de vento, de barulho, de neblina, seja lá de como for, Deus, mas que o teu Espírito, ele seja manifesto em nossas vidas essa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu provar desse chá aqui, que eu estava ali, eu digo, um dia eu quero provar. Ainda bem que o nosso diácono não colocou açúcar, Eu preferi açúcar, mas ele não colocou porque me ajuda no nervosismo. Eu penso no azedo do chá e... Irmãos, e aí eu liguei para o pastor e disse, pastor, Deus tem me dado 2 palavras. E uma das formas, Júlia, de nós sabermos o que é que vamos pregar, é que Deus me dá palavras em sonho. Às vezes eu estou sonhando e acordo pregando. E eu digo, eu acho que isso é algo
E eu sempre comento com Luciene. Ou às vezes eu estou no trabalho, coloco o fone. Minhas amigas não podem ter o fonezinho lá na área delas, mas eu posso. Coloco o fone e vou ouvindo canções. E eu digo a ela, Deus me visitou hoje ali. E eu já tiro mensagem dali. E tinha 2 mensagens, assim, bastante tempo preparadas, mas a gente fica numa briga tremenda do que falar. E o pastor disse, fica à vontade. E eu queria, especificamente essa noite, vocês vão ter que ajudar o pregador essa noite. Se você acha que não faz nada aí, você vai me ajudar. Você vai me ajudar em oração. Mas vocês vão dizer assim, pastor, não chore. Vamos lá, vamos treinar? Diga aí. Pronto, isso vai me ajudar, viu? Quando eu tiver, eu vou pedir a vocês, igreja. Por quê? Porque eu tinha decidido que eu não falaria mais sobre isso. Pronto, me ajudou. E o tema da nossa mensagem é o propósito da nossa existência. O propósito da nossa existência. Você já se perguntou por que é que eu estou vivo, por que é que eu estou aqui? E uma vez, um amigo meu disse, olha, quando o teu filho disser assim, pai, me dá isso, e você dizer, não, eu não lhe dou. E você indagar, então por que é que o Senhor me colocou no mundo? E eu sempre achava certo que os pais pensassem assim, realmente, ele não pediu para vir ao mundo. E aí muitos pais fazem a vontade dos filhos, porque pensar realmente, não foi ele que pediu, foi eu, e o pai, ou a mãe e tal. E um amigo meu disse assim, olha, isso é a maior desculpa que as pessoas podem dar, é de que elas não pediram para vir ao mundo. Sabe por quê? Eu não sou da área da medicina, mas as 2 irmãs ali estão sentadas ali, vão me ajudar, e se eu disser alguma asneira aqui, vocês depois dizem, pastor, não é daquela forma. Mas dizem que quando os espermatozoides estão tentando furar ali, eu não sei qual é o ambiente, se é eu já ia dizer a placenta. Meu Deus do céu. Fecundar, pronto. Quando está tentando fecundar, disse que é uma briga enorme de muitos e muitos embriões. E o que vence é porque brigou muito. Então você não está aqui porque o pai e a mãe quis colocar você aqui, não. Você lutou pela vida. Depois que eu escutei isso, eu disse, tá aí, eu duvido minha filha, minhas filhas disserem assim, jogar isso na minha cara, eu disse, não, você está aqui porque você lutou pela vida. Entre tantos você ganhou a corrida. Então, eu quero falar essa noite sobre o propósito da nossa existência. E eu queria que o nosso amigo Denis ou Rodrigo ou Arthur não, Vitor, não sei qual dos 3, eu disse o nome dos 3 porque eu estou aqui na frente louvando e eu começo a louvar a Deus e agradecer a vida de vocês que estão aí. Parece que ninguém vê, mas como Deus tem usado vocês. Mas não sei qual de vocês, coloca aí Gênesis 45, verso 3 ao 5. Vamos ler todos juntos, só para me ajudar? Então...
Amém? Entenderam aí o diálogo de José com os irmãos? Irmãos, esse é um texto que quem conhece a história de José, e eu estava lendo mais uma vez hoje à tarde, eu olhei para a Luciene e disse, isso é um texto daquele que você fica se perguntando como? Como é que alguém sofre tanto? Sabe? Os irmãos vendem ele, mentem a respeito do que fizeram. Ele vai para a casa lá de Potifar, é colocado como escravo, e aí consegue sobressair naquele ambiente. Depois acontece aquela mentira da mulher de Potifar com ele, e ele volta para a cadeia, para a prisão, e passa 13 anos dentro de uma prisão, e depois ele novamente volta para ser governador. E no final de tudo, aquelas pessoas que o feriu está diante dele e ele tem a possibilidade de matar tudinho de fome. Quando eu leio essa história, sabe o que é que vem na minha cabeça humana, carnal? Tu estás doido que eu não iria dar comida a quem me jogou dentro do poço? Mas a gente vai voltar para esse texto no final desta mensagem. E nós dividimos esta mensagem em 8 pontos, que tem por título o propósito de nossa existência. E o primeiro ponto é qual o motivo da nossa existência. Você já se perguntou? Qual é o motivo? E eu queria que os irmãos abrissem Efésios capítulo 1, versos 5 e o 6. Se você nunca teve resposta para essa pergunta, Efésios vai dizer, porque ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Se você nunca se perguntou, já se perguntou e não respondeu, ou respondeu de forma diferente, existe um motivo pelo qual nós existimos: para a glória de Deus. Se você acordar todos os dias e se perguntar, o que é que eu estou fazendo aqui? A resposta é, para glorificar a Deus, para render graças a Deus. Quantas vezes você acorda e a primeira coisa que você faz é o quê? Alguém já falou aqui, tomar um café. Mas é só se ajoelhar e dizer, Senhor, obrigado por estar vivo. Obrigado por existir e me ajuda a entender que eu estou aqui porque tu queres e para o louvor da tua glória. Eu peço para o Denis colocar aquela imagem. Bonitinho, né? Vocês sabem quem é? Parece a Lara. Eu coloquei essa foto no WhatsApp, no status, e o pessoal achava que era a Lara. Vou tentar. Mas essa noite eu queria contar um pouco da minha história a vocês. Em 1980, eu nasci em 1981, provavelmente metade da igreja aqui nem existia. Essa foto foi a foto em que minha mãe me abandonou no orfanato. Eu tinha 1 ano de idade. Agora pense, você com um filho
com aquela carinha ali. Eu acho que eu era bonitinho. Agora é que a gente vai ficando mais feio. Mas diz as meninas que cuidaram de mim que eu era engraçadinho. Mas 1 ano de idade, ela me leva ali para aquele orfanato. E sabe por que é que ela me colocou ali naquele orfanato? Porque ela engravidou do meu pai na igreja, e naquela época, nosso irmão Pascoal pode dizer que engravidar no meio da juventude, naquela época, Pascoal, era escândalo no meio da igreja, não é? Hoje não, hoje está tudo, mas naquela época, 1980, era escândalo uma jovem no meio de uma igreja batista engravidar. E quando ela engravida, uma igreja de nome, Igreja Batista do Cordeiro, no centro de Recife, igreja de pastores americanos, Davi Min, Salomão Ginsburg. E aí meus avós disseram a ela: você não tem condição de criar esta criança. Você vai colocar ela no orfanato. E quem indicou o orfanato para ela? Um pastor. Disse: olha, coloca ele lá, o burburinho acaba e depois você tira. E aí o que é que acontece? Minha mãe me abandonou lá. Eu passei 17 anos da minha vida achando que era órfão, que eu não tinha pai nem mãe. Vivendo com 400 crianças em um orfanato. Passando por tudo. Por fome, por privações. Aí eu quero falar isso para os jovens. Às vezes você reclama que você só tem 2, 3 casacos, não é? Ou 2, 3 sapatilhas. Mãe, eu só tenho 2 calças. Eu cresci num lar onde o que eu vestia era o que os irmãos da igreja mandavam para o orfanato. E às vezes mandavam aquilo que eles não queriam usar, que os seus filhos não usavam mais. Era a minha roupa de Natal e de Ano Novo. Eu dormia em camas de cimento, porque não tinha lençóis o suficiente, porque não tinha colchões o suficiente para todas as crianças. As entidades eram sustentadas pela igreja, pelos irmãos. E às vezes as igrejas esqueciam. Quando eu vejo a obra lá, pastor, e vejo aquelas crianças comendo ali no chão, com tanto gosto, eu fico pensando, quantos de nós sentem no coração o que aquelas crianças estão passando? Quantos de nós temos coragem de colocar uma oferta ali? As crianças estão comendo sentadas no barro. Quantas vezes eu comia fuba com bicho, tapuru, porque estava vencendo, não podemos jogar isso, vamos mandar para o orfanato. Feijão que não prestava mais, vamos mandar para o orfanato. Miolo de boi, vocês não sabem o que é comer miolo de boi, pessoal. Está vencendo, vamos mandar para o orfanato. E crescemos comendo tudo isso. Havia momento de farturas? Havia. Quando os caminhões viravam na BR, na estrada, e a polícia chegava, aquela mercadoria não podia ser entregue, vamos mandar para o orfanato. E às vezes virava caminhão de leite e moça. Aí a gente dizia, o Senhor ouviu nossas orações. Certa vez não tinha nada para comer na despensa, e o diretor disse, vamos para a igreja, vamos orar. E sabe qual era o lema? Porque clamas a mim, diz ao povo de Israel que marche. Era o versículo que estava na nossa mente.
E o que a gente aprendeu foi orar, orar. E quando a gente estava orando, de repente, a polícia chega no portão. Olha, virou um caminhão de macarrão, de massa, talharim. Vocês querem? E a gente saía da igreja, esquecia a oração, esquecia tudo para descarregar. E era aquela alegria de menino, parecia as formigas, cada um com um pacote, carregando. E assim foi o nosso dia a dia. Mas há um salmo que eu guardei no meu coração. E eu queria ler com vocês agora, Salmo 27. E eu queria que vocês me ajudassem a ler esse salmo. É a palavra que Deus me deu. Porque esse salmo, o Senhor diz assim, vamos todos juntos? O Senhor, a quem temerei? De quem terei medo? Ainda que me abandone, ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois contra mim se levantam testemunhas falsas que respiram violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: verei a bondade do Senhor. Seja forte e corajoso. Espere pelo Senhor. Amém? Irmãos, ainda que minha mãe e meu pai me abandonem, o Senhor me acolherá. Esse foi o versículo, um dos salmos que nós aprendemos lá no orfanato. Este é o salmo que tem regido a minha vida e a vida de mais de 5.000 crianças que passaram por ali. Hoje são adultos, pai de família. Estão invadindo Portugal. Só aqui em Portugal tem uns 15 já. Um veio, disse, olha, me pareceu os espias. Olha, lá tem comida. O outro veio, o outro disse ao outro. Mas, irmãos, uma parte dessa minha história não é boa, e por isso que eu decidi até que eu nem ia mais estar contando essa história da minha vida, porque nem tudo foi tão bom. Eu contraí muitas doenças psicológicas, pensamentos suicidas, o tempo todo. Baixo autoestima, solidão. Penso que é você viver num orfanato
Eu não tenho mãe, não tenho pai. Lá existiam algumas crianças que tinham mãe e pai, e eles iam visitar os filhos. E o que é que eu fazia? Deixa a tua mãe ser minha mãe. Deixa teu pai ser meu pai. E eu ficava pegando, como se diz aqui, boleia na mãe e no pai dos outros. Isso me trouxe pensamentos suicidas o tempo todo. Eu era um jovem que eu ficava maquinando como é que eu ia tirar a minha vida. O que é que doía mais, se era uma injeção? E menino é tão astuto que eu achava que veneno de rato matava sem a gente sentir dor. Porque o rato, quando eu olhava o rato, ele estava lá com secreção na boca. Eu disse, então acho que ele não sentiu dor. E às vezes passava isso na minha mente. O orfanato tinha mais de 400 crianças, mas eu me sentia só. Uma baixa autoestima tremenda. Quando eu conheci a irmã Luciene, ela sabe o quanto sofreu. Mas eu queria ler também Jeremias 29. Foi o texto que nós lemos aqui agora esta noite. É a palavra de Deus que tem guiado a minha vida. Eu sei o pensamento que tenho sobre vocês. Pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. Vamos ler? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Porque então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Esse é o texto de Deus na minha vida. Eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de você, de paz e não de mal. Sabe o que é que se passava na minha mente? Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Quando as visitas iam lá no orfanato com seus filhos, meninos bonitos, bem penteados, e eu olhava e dizia, Senhor, por que ele tem uma família? Por que aquele tem um pai, tem uma mãe, tem irmãos e eu não tenho? E sempre achava que eu era o patinho feio da vida. Sempre achava que eu era um miserável. Sempre achava que eu era o desigual. E quando eu leio Jeremias, a palavra de Deus dizendo a mim, eu sei o pensamento que eu tenho sobre você. É sobre você. Não é no plural, é no singular mesmo, você. Eu sei o pensamento que eu tenho sobre você, Saulo. Não é de mal, é de paz para dar a você o fim que eu desejo e o fim que você também deseja. Eu só vim entender isso muito tempo depois. E às vezes quando eu vejo jovens dentro das igrejas, qualquer coisa está chorando, qualquer coisa quer se matar, qualquer coisa está com o pai, com a mãe, com irmãos, com a vida toda dedicada a eles, e eu fico pensando, meu Deus, se essas pessoas vivessem em momentos como vivem as crianças da missão, como crianças que vivem lá no Brasil e não têm pais, não têm mães, foram abandonadas, crianças foram roubadas, crianças que estão sofrendo, e às vezes eu vejo pessoas e se acordam e começam a murmurar e não conseguem olhar para o lado e dizer, meu Deus, como tu tens sido bom para comigo. Essa semana eu cheguei, peguei Isabela no colo, ela dormindo, quando eu coloquei ela na cama dela, irmãos, eu agradeci a Deus, eu disse, Deus, obrigado, porque minha filha tem uma cama. Obrigado, porque minha filha tem um lençol para se cobrir.
Eu disse, Deus, obrigado, porque Tu me dá condições hoje de dar uma cama à minha filha, de dar um leite à minha filha. E às vezes eu vejo pessoas reclamando por besteira, porque não tem duas sapatilhas, porque não tem 2 camisas, porque não tem 2 calças, porque não tem, acabou o creme do cabelo, e começam a xingar os seus pais, começam a xingar suas existências, porque só tem ovos para comer. Onde pessoas estão sofrendo, estão passando fome, e nós só conseguimos olhar para o nosso estômago, para a nossa casa, para a nossa vida. E Deus diz assim, olha só, eu nunca te abandonei. Eu sei o que eu tenho para ti. Pensamentos de paz e não de mal. Irmãos, a minha história começa a mudar quando lá no orfanato, cada criança tinha um dia que ia varrer o escritório do orfanato. E no dia que eu ia varrer, eu fui varrer no meu dia. Quando eu estou varrendo, o que é que eu encontro? O meu registro. Foi onde estava essa foto. E eu olhei para o chão, vi aquele papel e eu guardei, eu tenho com ele até hoje. Tinha lá Saulo, Ricardo, tal, filho de Telmaci. Tinha o peso que eu cheguei. Eu nem vou dizer para vocês não rirem. Tinha a forma como eu cheguei. Tudo escrito. Não é da época de vocês nem sabem o que é datilografia. Está tudo datilografado, está lá no papel, está guardadinho. Tinha o endereço da minha mãe, onde ela morava. E o que é que eu fiz? Peguei. Esse pecado eu ainda tenho até hoje comigo. Eu roubei o meu registro. Coloquei no bolso e guardei. Certa vez, um dia do ano, todas as crianças que saíram do orfanato voltavam lá para se ver e fazer uma festa. E eu cheguei para um amigo meu, Luizinho, eu disse, Luiz, tu sabe onde é esse endereço? Ele disse, eu sei. Eu moro nesse bairro. Eu disse, tu pode me levar lá, que esse é o endereço da minha mãe. E Luiz disse, e tu tem mãe? Eu disse, eu não sei, a gente vai descobrir junto. E eu peguei a foto, escondi, peguei o endereço. Ele disse, olha, tu vai passar uma semana lá na minha casa e a gente um dia sai para procurar. E um dia à tarde nós chegamos e cheguei lá na casa, o portão caído. Quando a gente entra, está lá ela sentada com a Bíblia aberta. E ele diz, Dona Telma? E ela diz, boa tarde. Diz, boa tarde. Sabe quem é esse? Eu tinha 17 anos de idade, irmãos. Eu não tinha mais 1 ano de idade. Ela disse, eu sei, é o meu filho, Saulo. E eu olhei para ela e disse, como é que ela... E Luiz olhou para mim, não sabia o que dizer, porque a gente achava que ela não ia conhecer. E ela olha para mim e diz assim, meu filho está grande, agora vai cuidar da sua mãe, não é? A lágrima que estava descendo, ela voltou, irmão. Sabe, quando você pega um animal que você cria ele e dá comida a ele para depois comer ele, eu me senti assim. Naquela hora eu disse, não, eu não preciso dessa mãe. Saí dali, fui conhecer meu pai, eu disse, eu quero conhecer também quem foi esse. Trabalhei para o meu pai 3 dias numa oficina sem ele saber que eu era filho dele. E no final ele foi até mim e disse, tu és Saulo, não é? E eu disse, como é que você sabe? Ele disse, eu senti, tu és Saulo. E me contou a história, como aconteceu. Eu disse, não teve culpa nenhuma, tua mãe te escondeu, ninguém sabia onde. E eu também o perdoei. Perdoei minha mãe, mas eu passei 2 anos orando para Deus matar os 2.
Senhor, eu quero que os dois morram. Um ano depois, minha mãe morreu. No outro ano, meu pai morreu. Então, eu digo aos irmãos, cuidado com a minha oração. Mas, irmãos, morreu os dois do mesmo doença, ataque cardíaco. Foi eu? Não. Não tive nada a ver com isso. Segui a minha vida. Segui a minha vida. Conheci... Quando eu saí do orfanato, 20 anos, saí para ir para Recife. Tinha a possibilidade de viver no orfanato, trabalhando como carpinteiro, que fui formado lá. Mas eu disse, eu não quero isso para mim, eu quero ganhar o mundo. Eu nem imaginava que vinha para Portugal, mas eu achava que queria ganhar Recife. E aí fui para Recife. Primeira coisa que eu fiz, sabe o que foi? Me revoltar. Primeira coisa que eu fiz, quando eu comecei a trabalhar, comprei um maço de cigarro, botei no bolso, agora eu sou um homem. Era que os jovens viviam, e comecei a beber, criado na igreja. Sabia a Bíblia de trás para frente, frente para trás. Quando, de repente, Deus disse, eu sei o pensamento que eu tenho sobre você. Pensamento de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. E o fim que eu desejo para ti. E Deus me resgata ali, do fundo do poço. Eu vou para a Igreja Batista. Quem é que eu encontro lá? A irmã Luciene. Todo arrumadinho. Ela nunca imaginava que eu tinha sido menino do orfanato. Ninguém sabia, porque eu sempre tive vergonha de dizer isso. E aí ela vai, olha para mim, bonitinho, entre aspas. Aí o que é que eu fiz na igreja? Peguei logo a guitarra. Quando toquei uma música, ela disse, é esse. Eu digo a ela que ela ganhou na loteria ao contrário. Quando ela descobriu tudo da minha vida, já estava apaixonada e não pôde mais dizer não. Sofreu muito, irmãos, muito. Essa mulher sofreu muito comigo. Houve um dia que eu ia me jogar na frente de um autocarro. Eu perdi o emprego, não tinha onde morar. E eu disse, o que é que vai ser da minha vida? E aí eu liguei para ela e me despedi dela. E quando eu estava na avenida que eu ia me jogar, os irmãos dela estavam atrás de mim e me seguraram. Eu não sei como eles chegaram lá, irmãos. Tão rápido. E naquele dia eu senti que Deus tinha algo comigo. E ali minha vida começa a mudar. Eu não tinha onde morar. Onde é que eu fui morar? Na casa dela, irmão. Eu disse à mãe dela, ou eu volto para o orfanato, ou eu moro aqui, num quartinho lá atrás. O pai dela foi que não gostou. Disse, espera aí, o namorado da minha filha mora dentro da casa dela. Não. Depois de 2 semanas já estava no ouvido da comunidade. Aí o marido da menina. Irmãos, Luciene casou virgem. Casou virgem. Porque eu disse ao pai dela, eu vou honrar a minha palavra. E honrei até o final. Tinha dia que eu dizia a ela, minha filha, se ajoelha aí para orar, porque o negócio está pegando fogo aqui. No dia do noivado, parecia dia do casamento da gente. No dia do noivado, eu disse, irmã, não é casamento, é só noivado, calma. Para segurar ela foi bronca, irmão. Mas conseguimos, ela casou virgem. Na igreja, era reunião direta com o pastor. Era sempre. Pastor, a irmã fulana está dizendo que eu já não sou mais virgem. A outra irmã, eu disse,
Meu Deus, e agora? E o que é que a gente faz? Apressa o casamento, para calar a boca das pessoas. E o que é que isso traz? Problema. Eu estava doente, doentíssimo. Passamos por tanta dificuldade. E depois, ela vai contar o testemunho dela para o encontro de casais. O que é que Deus fez na nossa vida depois de casado, irmãos? Vocês não têm ideia do que essa mulher sofreu comigo, pelas doenças psicológicas que o abandono causou em mim e que muitas delas ainda não sararam. Muitas já fui saradas, em nome de Jesus. Mas todo esse tempo, o Senhor esteve comigo. E aí eu virei o chip da minha vida. Quando eu fui para o seminário, meu sonho era ser pastor e ter família. Isso tem gravado, irmãos. Numa senhora e um senhor do Rio Grande do Sul foi lá e gravou e disse: você, qual é o seu sonho? Eu era menino. E eu disse: é ser pastor e ter uma família. E o que é que Deus me tornou? Eu tenho uma família e hoje sou pastor. Eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de cada um de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Deus me deu uma família. E a palavra que rege a minha vida hoje é a palavra de Filipenses capítulo 4, verso 10 e 13. Essa é a palavra da minha vida, irmãos. Não vou cansar de ler esta palavra e dizer que ela é o meu alento. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, ninguém tira isso de mim. Ninguém vai me ver triste porque eu não tenho uma camisola para vir para a igreja. Ninguém vai me ver triste se eu não tiver uma sapatilha para vir para a igreja. Ninguém vai me ver triste se eu não tiver uma picanha para comer. Sabe por quê? Porque eu digo, como o apóstolo Paulo, eu aprendi o segredo de viver. A me contentar em tudo, porque ele diz: dai graças a Deus em tudo, porque esta é a vontade do Senhor. Se eu estou aqui hoje do outro lado do Atlântico, não foi porque eu planejei nada, não. Foi porque Deus me trouxe para cá, e se Ele quiser me devolver de volta ou mandar para qualquer outro lugar, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque eu não tinha noção de quem eu seria. Eu não tenho ideia de onde eu ia parar. Eu era apenas um menino de 1 ano de idade que foi abandonado pelos pais e que tinha tudo para ser revoltado com a vida. Tinha tudo para mandar tudo por água abaixo. Mas hoje eu sou alguém tão cheio de vida, irmãos. Alguém que quer tanto viver. Alguém que quer tanto ver a minha família prosperar. Só uma coisa que toma o primeiro lugar da minha vida. Não é esposa, não é filho, não é amigo, não é nada. É que o meu Senhor venha me buscar. Essa é a minha maior alegria. Mas hoje eu digo a Ele: eu estou aqui porque Ele quer que esteja. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por qualquer coisa, irmãos.
e vou fazer igual uma canção que tinha lá no Brasil. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glorifique a Deus em tudo, irmãos. Em tudo. Está faltando, dá glória a Deus. Está chorando, dá glória a Deus. Está doendo, dá glória a Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para a minha e para a tua vida. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Deus da minha vida e da tua vida. Eu queria compartilhar isso com vocês, não porque eu me orgulho da minha história, até porque eu tinha prometido para mim que eu não queria mais partilhar isso para as pessoas, porque eu ficava com um sentimento de vitimização. Eu não sou nenhum miserável. Eu não sou pior do que ninguém, não sou pior do que aquelas crianças que estão lá na missão. Eu sou filho de Deus, alguém que Ele tem uma história na minha vida para contar. Eu sou uma criatura, filho de Deus, que Ele me adotou e foi Ele que disse assim: eu o designei entre as nações que você vá e pregue e que você dê frutos. Você não é nenhum miserável. Você não é nenhum esquecido. Você é filho de Deus. Ele tem um plano na tua vida. Talvez você não saiba nem qual é, mas você tem uma ideia do que é. Jeremias vai dizer: quer saber o que é que Deus tem para você? Plano de paz e não de mal. Isso já é o suficiente, irmãos. Então você que está pensando em desistir do teu casamento, da tua vida, lembre-se, Deus tem um plano na tua vida. E eu queria terminar esse momento. Pedro, muito obrigado, o Chá me ajudou. Cantando uma canção com vocês. Foi a canção que eu cantei por muito tempo e é a canção que ainda eu canto hoje. Quando o apóstolo Paulo diz assim ao Senhor: eu roguei a Deus que tirasse o espinho da minha carne. E o que foi que Deus disse a ele? A minha graça te basta, filho. Senhor, apaga de mim essa história. Tira o espinho do sentimento de abandono, de incapacidade, de miserabilidade. E Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder vai ser aperfeiçoado é nessa tua fraqueza, para que você sinta que foi eu que te designei e que vais e dê frutos. Voltando lá para aquele texto do início, José no final disse aos seus irmãos: sabe por que é que eu sofri tudo isso? Sabe por que é que eu passei por prisão, injúria, para que eu estivesse aqui para salvar a vida de vocês? Irmãos, esse texto é um dos textos mais belos da Bíblia que eu leio. Deus nunca vai te usar para que você se vingue em alguém, mas Ele vai te usar para o louvor da glória dEle. Eu queria que Deus colocasse essa canção. Talvez você que nasceu de 90 para baixo, lembre. Depois para cima não, mas preste atenção na letra dessa música. E quem souber, por favor, cante comigo. Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais.
Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinhos, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontes eu por ti sendo provado, eu quero aprovado ser. Agora sei o que tens a dizer, eu creio nisto também, basta-me a graça. Dá-me mais graça, Senhor. Passa os teus dedos nos meus olhos. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor, um vencedor em Cristo. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.